Olá! Nosso bate-papo hoje sobre Cruzeiro num Pantanal, num roteiro incrível. Vou colocar o título aqui e vou chamar o nosso convidado de hoje. Boa noite! E aí, Tudo beleza? bem com você? A gente já fez alguns bate-papos. Quem não assistiu, fica a dica para assistir, bate-papos ótimos, inclusive. E para quem não assistiu, para quem está chegando aqui agora, eu gostaria que o Marcelo se apresentasse, falasse um pouco dele, um pouco da Transmundi, para a gente começar esse bate-papo, que eu estou ansiosa. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigado, Ana, por abrir mais esse espaço aqui para gente. Meu nome é Marcelo Andrade, eu sou um dos diretores da Transmundi Operadora. E o nosso grande foco como empresa é poder trazer para o mercado experiências novas, né? A gente está sempre em busca de novos roteiros, novos destinos, ou destinos antigos, mas com um olhar um pouco diferente. Então, é isso que move a gente, né? E acho que o tema de hoje é um bom resumo do que a gente se presta a fazer como empresa, né? E do nível de serviço que a gente está preparado para oferecer. Que ótimo, que ótimo. Estou vendo um monte de gente entrando aqui, gente que inclusive já me perguntou sobre esse roteiro e veio participar. Isso é muito bom. Participem, perguntem, esse espaço é para vocês, é para a gente esclarecer melhor, falar desse roteiro diferente, dessa coisa maravilhosa que a gente tem no nosso país. Isso aí, interaja com a gente aqui, que é tudo para vocês, tá? Eu queria saber se vocês estão ouvindo a gente bem, se o som está bom, tá? Se não tiver, também fala que a gente dá um jeito de ajeitar aqui, de ajustar, tá? Vamos Aqui para mim começar está pelo... legal. Tá bom? Tá me ouvindo bem, né? Vamos começar pelo... Eu falo bem alto. Vamos começar pelo começo, então. Eu coloquei o título como um cruzeiro no Pantanal, mas o roteiro não é só um cruzeiro no Pantanal. Na verdade, é uma viagem bem completa. Tem até uma pergunta que já entrou aqui. Depois eu vou puxar uma viagem bem completa. E aí eu queria entender em que época do ano acontece, para quem que é. Vamos começar a falar desse roteiro aí. Fala para mim. Tá bem. Acho que o título que mais chama a atenção é esse mesmo, Cruzeiro pelo Pantanal, porque é realmente o mais inusitado, né? Mas a gente agrega com uma experiência nova, né? Um circuito pela região do Pantanal. Então, a nossa viagem, na verdade, começa por Bonito, que é Uhum. o grande cartão postal da região, e a gente fecha com chave de ouro, então, com o cruzeiro. E a gente vai para o Pantanal no melhor momento de se visitar, na alta temporada turística. A gente chega no Pantanal no finalzinho da seca. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. A gente vai no finalzinho da seca, que é o começo de novembro até o final de dezembro, porque o Pantanal, vejam bem, o Pantanal é a maior planície alagada do planeta. Então, se a gente for na época de cheia, a gente vai ver um mar. A gente não vai ver rios, não vai ver vegetação, não vai ver animais. Então, a gente precisa escolher essa época do ano para poder oferecer o ecoturismo na sua grande extensão, né? Para a gente poder ver tudo que a gente propõe no roteiro. Então, o objetivo mesmo é chegar lá quando os rios estão mais baixos, né? Para que as margens estejam expostas e a gente consiga ver os animais e a natureza exuberante. Mas não fiquem preocupados, porque a seca do Pantanal é diferente do que a gente está acostumado com outros lugares do planeta. Lá nunca falta água. Na época de cheia, na verdade, tem água demais. Na época de seca, tem água o suficiente para a gente fazer a nossa excursão. Que E ótimo. a outra coisa que você me perguntou é para quem é essa viagem? É para todo mundo, né? É muito legal porque a gente montou uma viagem que ela é acessível para crianças com 5, 6 anos e para crianças com 80, 85 anos, né? Então, é uma viagem realmente que abraça várias idades, vários perfis. O ecoturismo, em geral, ele não é um segmento de viagem para todas as idades, Uhum. mas a gente fez essa adaptação, né, no formato de ecoturismo para poder oferecer para o maior número de pessoas possíveis. Então, tem
desde a aventura, dos passeios mais radicais, ao conforto, à sofisticação, alta gastronomia, muita cultura. Então, realmente tem para todos os gostos. Muito bom. Esse é o roteiro. Eu sou apaixonada por esse roteiro. Não fiz ainda, mas está na minha lista. Que ele abraça a gente assim de todos os sentidos, porque são paisagens incríveis, são sons de pássaros, sons da natureza maravilhosos, sabores espetaculares. A gente vai falar sobre isso. É um grande ponto, um ponto bem alto dessa viagem. E muito conforto, que é muito legal. Você tá com essa estrutura toda à disposição para você fazer uma viagem com conforto, que você pode fazer sozinho, em família, com crianças, em casal, enfim, para todo mundo. Isso é muito bom. Como é que a gente começa essa viagem? Bom, o roteiro que a gente propõe já está com passagens aéreas incluídas, então tem esse conforto a mais. Uhum. A gente começa a nossa viagem em Campo Grande, que é o maior aeroporto da região. Dali a gente vai com um ônibus fretado até Bonito, tá? Lá a gente vai passar 2 noites. 2 noites é o mínimo para Bonito, tá? Para a gente poder ter pelo menos 2 experiências locais. Tem acontecido muito de pessoas pedindo mais tempo em Bonito para a gente. Não tem problema, a gente pode prever isso sem problema nenhum. A hospedagem em Bonito não é cara, então a gente consegue preços interessantes para quem quiser uma estadia mais longa. Mas essas 2 noites são um bom resumo do que é a cidade de Bonito. A gente vai ficar hospedado no Hotel Marroá, que fica no centro da cidade, mas ele é uma mescla de 2 categorias de hotéis que a cidade oferece, né? Hotéis mais urbanos, em geral, em estilo genérico, né? Assim, hotéis como qualquer outros, mas o Marroá não é assim. Ele agrega a experiência de resorts que ficam mais afastados do centro e ele tem essa vantagem da gente estar em avenidas pavimentadas, próximo do comércio, do ladinho do centro histórico de Bonito. Então, a gente tem essa hospedagem no Marroá com tudo que a hotelaria de Bonito tem a nos oferecer, né? Essa mescla das 2 experiências. A gente tem já de cara uma atração gastronômica muito legal, que é a visita à Casa do João, que é o restaurante mais emblemático da cidade, né? Uhum. Não só pela comida, mas pelo ambiente. A decoração é toda muito focada em artigos brasileiros. Em geral, o João está lá, recebe a gente. O Joãozinho, que é o filho dele, também recebe a gente. Então, é uma boas-vindas, né, a essa experiência gastronômica, arquitetônica, de decoração, enfim. In a nutshell, como fala em inglês, né? Um resuminho do que é a nossa experiência durante a viagem. Bom. Dali para frente a gente vai ter experiências, né? A nossa primeira excursão proposta, que já está incluída na programação, é a mais famosa de todas de Bonito, né? Que é aquela típica flutuação nas águas cristalinas que a cidade tem. A gente escolheu, e aqui eu sempre reforço isso, porque a gente faz escolhas muito assertivas, assim, nas excursões que a gente oferece para o grupo. Então, Bonito tem centenas de lugares que oferecem flutuação, né? Mas você tem que sempre escolher, em geral, você tem que escolher ou um acesso fácil ou uma água bonita. E no lugar que a gente vai, que é a Nascente Azul, a gente tem essas 2 características juntas de novo, né? Então, as escolhas aqui são muito importantes para que a experiência da viagem seja legal. Muito bom. Só vou te cortar um pouquinho. Uma coisa que você falou e que realmente é muito legal em todos os roteiros que a Transmundi se propõe a fazer, é essa coisa dessa mistura da experiência com otimizar o tempo, né? Vocês são bem pontuais, assim, na hora de escolher, sabem escolher as melhores opções para a pessoa ir no que é certo, no que é bom, né? Usar o tempo da melhor maneira possível. Isso é fantástico. Pode seguir. Eu sempre falo que viagem é um investimento. Se a gente desperdiça o tempo do passageiro, é um investimento ruim para ele. Então, os nossos tempos de viagem são muito bem delimitados e otimizados, né? Então, a gente precisa sempre programar muito bem para saber se a gente vai no passeio tal num dia, no passeio tal no outro dia, qual passeio fazer, qual hotel ficar para que o passeio seja mais perto, enfim.
Então, isso tudo é pensado, né? Às vezes não aparece muito o trabalho que a gente faz, mas o nosso trabalho é esse, né? De entender qual é o roteiro, como é que a gente vai aproveitar ao máximo o investimento do passageiro. Essa flutuação na Nascente Azul, ela é muito especial por esse motivo, porque ela é muito pertinho do centro da cidade e ela tem a melhor visibilidade de todos os passeios de flutuação de Bonito, né? Que ótimo. E uma coisa importante de mencionar também é que o grau de dificuldade desse passeio é muito baixo, né? A gente não escolhe um passeio que tem que fazer trilhas muito grandes, caminhadas, né? Ou que você tem que ser um expert em usar máscara. Não, esse é um passeio fácil de fazer e que te oferece a experiência mais pura possível do que você quer ver ali, que é, né, a água cristalina, os peixes, a vegetação do fundo, sempre ao seu redor. E um bônus, né, para esse lugar é que na Nascente Azul tem um ecoparque que conta com uma lagoa artificial lindíssima, uma praia que eles construíram, tem uma série de piscinas. O nosso almoço, que também já está incluído, vai ser lá, e tem, de novo, né, essa apresentação da comida local, pratos muito típicos, sempre muito gostosos, né? Tem sempre... Eu sempre, quando vou nessa excursão, eu acho que eu estou jantando ou almoçando na casa da minha avó, sabe? Aquela comida Ai, que delícia! muito bem feita, com muito tempero, sabe? Uma comida de verdade mesmo, né? Apesar de ser sempre buffet, é uma comida muito verdadeira, muito fresca, sempre com produtos locais. Isso é importante também para que a experiência seja mais completa. A gente deixou uma noite livre em Bonito para que o pessoal possa explorar a cidade. É uma cidade muito fácil, né? Bonito, na verdade, tem uma grande rua, que é a Rua do Comércio, que tem os restaurantes. E essa rua liga exatamente o nosso hotel, que é o Marroá, até a praça principal da cidade. Então, basta você sair do hotel, caminhar pela avenida principal. Não tem como se perder, não tem como errar o caminho. Lá tem uma série de outros restaurantes menores, mas restaurantes boutique, assim, muito interessantes para sair e ter uma experiência gastronômica mais enriquecedora. Tem alguns restaurantes que oferecem carne de jacaré, por exemplo, que é típico da região. Enfim, é uma noite livre para explorar a cidade de Bonito com tudo que ela tem a nos oferecer. Muito bom. No dia seguinte, a gente já completou, então, 2 noites de hospedagem. No dia seguinte, a gente vai pegar a estrada em direção a Corumbá, que é de onde sai o nosso cruzeiro. E aqui, de novo, a gente escolheu um passeio que é, na minha opinião, o mais legal e o mais inusitado, porque é um lugar desconhecido ainda, né? Não é um lugar tão famoso do turismo da região, mas que, na minha opinião, é o melhor de todos. Assim. A gente vai para as cachoeiras da Serra da Bodoquena, que está no meio do caminho entre Bonito e Corumbá. Então, a gente aproveita, não faz um estirão muito longo de estrada, né? No meio do caminho tem a nossa atração do dia. E nesse lugar a gente vai fazer mais uma atração legal que todo mundo busca quando quer ir a Bonito, que é o passeio de botes, né? Aqueles botes com remo e tal, que fazem um percurso bem tranquilo pelos rios da região. E, especificamente, na Serra da Bodoquena, a gente tem 2 bônus, né? O primeiro deles para quem quiser, quem gosta de um pouco mais de aventura, lá eles têm à disposição quadriciclos, né? Para fazer trilhas, percorrer um pouco da região. E o segundo bônus é que o nome já diz, né? É a Serra das Cachoeiras da Bodoquena. Lá tem uma dúzia de cachoeiras. Que fantástico, a região é linda. Aliás, tudo que você vai falar aí só tem lugar bonito. O nome da cidade tem que mudar para lindo, né? Em vez de bonito. Não é? Lindo. Mas, realmente, a região toda é muito, muito, muito bonita. Lá a gente tem, então, à disposição cachoeiras, né? A distâncias de 5, 10 minutos caminhando no máximo, assim, de onde vai ser o almoço do dia, que também já está incluído, no mesmo esquema do dia anterior, com comida local, muito farta. Então, são 2 bônus interessantes, né? Que nenhum outro passeio de flutuação oferece na região de Bonito. Né? Ou você vai para a cachoeira, ou você vai fazer o passeio de bote. Nesse caso, a gente pode fazer as 2 opções. E aí, sim, no final do dia, a gente volta para a estrada e chega em Corumbá. E em Corumbá a gente vai dormir uma noite. Tá? A gente não vai direto para o bar por 2 motivos. Né? O primeiro deles é que
o barco zarpa às 2 da tarde, então não teria por que a gente correr, acelerar o processo para pegar o barco, né? E segundo, porque se a gente fosse direto para o barco, a gente perderia uma experiência muito legal, que é conhecer a cidade de Corumbá, né? Apesar de Corumbá ter um centro histórico pequeno, ele é muito cheio de história, né? E lá a gente faz um tipo de passeio diferente do que a gente está acostumado também quando a gente fala em um tradicional city tour, né? Nesses passeios de cidade. Lá em Corumbá a gente vai ter, na verdade, uma apresentação artística, né? Então, legal. O nosso passeio, ele obviamente que envolve trajetos pequenos com ônibus para a gente se deslocar de um ponto para o outro, mas as grandes atrações do passeio são esses 2 artistas que em algum momento fazem uma cena de teatro para a gente, outra hora eles chegam, a gente chega no porto, eles estão cantando, né? Recitando poemas, é muito legal e dá um clima muito mais lúdico assim, para um passeio que teoricamente seria bem curtinho, porque os atrativos são muito perto uns dos outros, né? Mas a gente consegue então otimizar o nosso tempo e contar uma história muito mais bem contada, né? Dessa maneira. E ao mesmo tempo, essa viagem está cheia de bônus, né? Tem assim uma série de bônus. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, são coisas que a Transmundi gosta de trazer para a gente, né? São pequenos presentes ao longo do roteiro, que já é muito bom em si, né? E esse presente, na verdade, quem vai dar somos nós, ou são os passageiros, para a cidade de Corumbá. Quando a gente faz esse passeio cultural na cidade de Corumbá, a gente está apoiando diretamente um projeto social da cidade, né, que é encabeçado por esses 2 artistas, que ensina que legal. música, teatro, idiomas, né? É um grande projeto social da cidade e, obviamente, que quando a gente contrata o serviço que eles prestam, né, nesse passeio, a gente está ajudando também o projeto social. Então, é um presente que a gente contrata para que o passageiro dê para a própria cidade que ele está visitando, né? É muito legal isso. Muito bom. É uma iniciativa de turismo sustentável, né? Que a gente não vê em muitos lugares, infelizmente aqui no Brasil a gente vê muito pouco, mas é uma iniciativa muito legal e que eu acho fundamental em qualquer lugar que a gente vá, principalmente em lugares mais vulneráveis assim financeiramente, né? E tem outro bônus. A gente fala. Depois desse passeio cultural, que envolve ali a zona portuária, a gente vai visitar também um museu, enfim. Depois do passeio cultural, a gente vai fazer um passeio financeiro, de compras, assim, né? A gente sabe que faz parte, né? Comprinhas em viagens. Então, em vez da gente fazer uma paradinha para compras, a gente vai fazer uma visita internacional, né? A gente vai cruzar a fronteira, vai até a Bolívia. A Bolívia faz fronteira com o Brasil, ali na região do Mato Grosso do Sul. E pode parecer um trâmite muito complicado, mas do centro de Corumbá para o centro de Puerto Guijarro, que é a cidade na Bolívia, são 10 minutos e a fronteira é super aberta, não tem procedimentos de checagem, nada disso. Então, legal. A gente vai lá para visitar 2 lojas que são em estilo free shop, sabe? Essas lojas enormes de aeroportos, e oferecem esse tipo de produto, né? Bebidas alcoólicas, eletrônicos, perfumaria, roupas importadas, com preços muito melhores do que a gente encontra no Brasil, porque, afinal de contas, o imposto de importação lá na Bolívia é menos da metade do nosso. Então, tem essa vantagem também. E aí, né, voltando dessas compras, a gente para ainda para almoçar no centro de Corumbá, de novo, num restaurante local muito gostoso, que é o Rodeio. E dali a gente vai, então, para o Caiamã, para fazer as nossas 3 noites de navegação pelo Rio Paraguai. Eu tenho uma pergunta. O Caiamã, ele é conhecido também, ele é divulgado também como um hotel-barco, um barco-hotel. Uhum. E a gente fala popularmente também que é um cruzeiro fluvial, porque é um cruzeiro fluvial. Tem alguma diferença? Posso usar os 2 termos? Posso brincar com esses 2 termos? Como é que você vê isso? Eu acho que assim, a gente tem esse termo barco-hotel muito caracterizado aqui no Brasil, porque o termo fluvial é muito novo, né? O cruzeiro fluvial no Brasil é uma grande novidade.
apesar da gente ter há muitos anos esse cruzeiro focado no lazer mesmo, com um nível internacional, padrão 5 estrelas, é uma coisa muito recente. Então, eu acho que por isso que a gente abrasileirou o termo, né, e transformou isso em barco-hotel. É, de fato, é uma tradução literal muito boa, porque é um hotel flutuante mesmo, mas também é um cruzeiro fluvial, né, aos mesmos moldes do que a gente está acostumado na Ásia, na Europa, enfim, é um cruzeiro fluvial e é um hotel flutuante. Eu gosto de cruzeiro fluvial. Uhum. Eu acho que é mais legal, acho que fica mais a ver com a proposta. E eu vou usar cruzeiro fluvial. Ponto. Legal, legal. Cada um use como achar melhor. O importante é ir, viajar, conhecer, né? Não perder a oportunidade. Não, com certeza. Fale, embarcamos no cruzeiro. Uhum. Bom, a gente embarca no cruzeiro, no Caiamã, no nosso cruzeiro fluvial barco-hotel, né? E dali, então, a gente começa a nossa navegação pelo Rio Paraguai. E cada dia tem uma proposta diferente, né, a bordo. Antes de falar da programação do barco, eu queria contar para vocês um pouquinho de como é o barco, né? Para quem nunca fez um cruzeiro fluvial, é importante de mencionar isso, né? Diferente dos transatlânticos, que é um produto que está mais, né, divulgado, muitas pessoas já fizeram, né? Os fluviais são bem menores, né? A gente está falando de um barco com ocupação de menos de 60 pessoas, tá? Mas por ser menor, ele é melhor, na minha opinião, porque a gente tem sempre cabines sempre externas, né? No caso do Caiamã, a grande maioria das cabines tem varanda. Ele é um barco que tem um atendimento muito mais personalizado, né? Sim. A gente está falando de menos de 60 pessoas a bordo. E a gente tem mais de 30 tripulantes que também vão a bordo, né? Para dar o atendimento super exclusivo, super personalizado, né, para o nosso pessoal a bordo. Então, essas são algumas diferenças, né? Nos fluviais de maneira geral, a gente tem sempre um único restaurante e isso dá mais foco para o preparo, né? Então, quando a gente fala de transatlântico, você tem centenas de opções a bordo, né? Dos mais variados tipos, mas em geral são mais simples, né? No fluvial, como a gente tem um restaurante apenas, o serviço é sempre muito sofisticado, com um preparo muito criterioso, com muita atenção para o que está fazendo, né? E no Caiamã, em especial, isso acontece de maneira muito legal, né? Você tinha falado, né, Ana, que a gastronomia é um ponto importantíssimo dessa viagem. Eu diria que é o mais importante, tá? Na minha opinião, é o mais importante, porque traz aspectos culturais, né, de maneiras muito diferentes. Quando a gente bota um garfo na boca e sente os sabores do Pantanal, a gente está tendo toda a história dele por trás, né? E no Caiamã a gente se preocupa em contar a história do Pantanal através da comida. Então, no primeiro dia a gente tem uma alimentação muito leve, né? Uma alimentação que os trabalhadores têm que ter, que os pescadores têm que ter para poderem trabalhar depois, né? E a gente vai trabalhar na figura do turista, porque depois desse primeiro jantar a gente tem uma excursão a fazer, um passeio a fazer. Então, a gente faz um jantar bem mais leve, com muitos caldos, é uma coisa muito típica do Pantanal, para que depois do jantar a gente possa fazer o primeiro passeio, que é a focagem noturna de jacaré, né? Esse, na minha opinião, é o mais legal, é o que eu mais gosto de fazer, porque a gente sai à noite, no escuro, né? Só com o céu iluminando à noite, né? E, em geral, você tem um céu pleno no Pantanal, porque não tem cidades perto, então não tem essa incidência de luz, né, no horizonte, então dá para ver o céu mesmo, né? Muito escuro, mas também muito iluminado com estrelas. A gente sai com os nossos pequenos barquinhos, né? E aqui já entra a figura dos nossos guias pantaneiros. Então, a cada 4 pessoas a bordo, a gente tem um guia pantaneiro que leva, né, esse pequeno grupo de pessoas para fazer o passeio. Esse e o outro passeio do último dia, que é também nos rios, né? E aí a gente sai cada um com a sua lanterna para tentar achar os jacarés, né? Mesmo que você não queira usar a lanterna, você vai achar jacaré, que é um animal super endêmico da região, então tem muito jacaré, né?
Eles gostam muito de turistas, né? Dizem que o turista tem uma carne mais macia, né? Não, brincadeira. Os jacarés do Pantanal, diferente dos que a gente encontra na Amazônia, por exemplo, eles são muito tímidos mesmo, assim, né? São animais de menor porte. Um jacaré grande no Pantanal não passa de 1,5 m. Na Amazônia, um jacaré grande chega a 3 metros e pouco. Então, eles não interagem muito com mamíferos de maneira geral, né? O jacaré do Pantanal se alimenta só de peixe. Então, a gente pode ir muito tranquilo, porque eles são bem tranquilinhos mesmo, né? E isso é muito legal, porque por eles serem muito tranquilos e terem esse hábito noturno, a gente consegue ver eles de maneira plena à noite, né? Então, esse é o nosso primeiro passeio, que já está incluído na programação. Outra coisa. O nosso barco... Vou puxar um comentário aqui, que é muito ruim sair de um barcão para encarar o jacaré num barquinho pequeno só com a lanterna na mão. Mas não precisa ter medo, tá? Que, como o Marcelo falou, eles são pequenos e nós não fazemos parte dos hábitos alimentares, a não ser que você vá lá, né, instigar o bichinho. Deixa o bichinho, é só para olhar, gente. Não, você sabe de uma coisa? A lanterna é o nosso melhor instrumento com os jacarés, porque o jacaré ele enxerga muito mal, né? Então, quando você joga um foco de luz no rosto dele, ele fica hipnotizado com aquela luz, né? E é a maneira que a gente consegue chegar perto dos animais. Você foca a lanterna no rosto dele, ele fica imobilizado, né? Ele fica hipnotizado, ele não sabe bem o que ele está vendo. E quando você tira o foco, ele foge, né? Legal. É a maneira que ele encontra de sair dessa situação. Então, se eu tivesse que escolher algum equipamento para levar na focagem de jacarés, eu escolheria a lanterna, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Depois, quando a gente volta para o barco, né, para acalmar os nervos, né, um bom uísque, um vinho, né, uma cervejinha, porque, afinal de contas, o Caiamã também oferece sistema all-inclusive. Então, as bebidas... Eu ia perguntar isso, se a alimentação ainda é all-inclusive. Bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão incluídas durante todo o nosso passeio, tá? Não é reservado às refeições, então, se você quiser tomar uma cervejinha da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, né? Não tem problema, só vai ter problema para o fígado, mas o barco está aberto, é um barco all-inclusive mesmo, tá? Muito bom. No dia seguinte, a gente vai sair para uma programação matinal, bem cedinho. A gente vai fazer um safari, né? Para aqueles que têm o sonho de fazer um safari na África, na Ásia, né? Aqui no Brasil a gente também tem safari, né? Aos mesmos moldes, né? O carro é muito parecido, aqueles carros abertos mesmo, com visão 360. A gente vai percorrer um trecho de uma estrada parque, né? É uma estrada de conservação natural. E ali tem muitos animais. Todos brasileiros, obviamente, não vão esperando achar uma girafa, não tem girafa, né? Mas tem tamanduá, tem capivaras, antas, muitos jacarés, e tem muitos tipos de pássaros diferentes. Né? O Pantanal é a região do planeta que tem a maior incidência de aves, né? Então, a gente consegue ver muitos pássaros de muitos tipos diferentes, né? Isso que é muito legal. Então, dos mais clássicos, né? O tucano, o martim pescador, muito carcará, que é esse falcão que a gente tem aqui no Brasil, aos mais típicos da região, né? O primeiro deles, e o mais importante, mais emblemático, é o pássaro símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu, né? Uma garça que só existe no Brasil. E o mais charmoso, né? O que sem dúvida está no nosso imaginário, que é a arara azul, né? É um animal que esteve na lista de animais ameaçados e que, graças a um projeto brasileiro chamado Arara Azul, né? O projeto Arara Azul, saiu da lista de animais em risco de extinção. E com isso a gente consegue ver muitas araras, né? Durante o trajeto do safari, e ao final do safari, com certeza a gente vai ver, porque quando a gente termina o nosso passeio de avistamento de animais, a gente chega na Fazenda São João, que é uma ecofazenda, né? Ela não produz, não é mais uma fazenda produtiva, é uma fazenda que virou, né, um lugar para ecoturismo.
Lá a gente tem uma série de atrações à disposição do grupo, né? Tem cavalgada, passeio com jardineira, trilha, enfim, coisas de fazenda mesmo. E na Fazenda São João é certo que a gente vai ver araras azuis, porque a Fazenda São João foi uma das sedes do projeto, né? Ah, que legal. Obviamente que animal não é bobo, né? E sabe que ali é um lugar protegido, que não vai ter caça, que não tem gente atrás desses bichos para capturá-los. Então, tem muitas famílias de araras que se estabeleceram ali nas árvores da fazenda. E é muito legal de ver, porque é um animal que a gente, quando olha na foto, não tem muita ideia da dimensão, mas é enorme, né? Um arara azul é gigante, é uma coisa impressionante de ver mesmo. Lá na Fazenda São João a gente vai almoçar, né? Um almoço de fazenda, né? De novo, né? Essa experiência gastronômica sempre, né? Amarrando a nossa viagem. Toda vez que você fala nas comidas, eu fico aguando, porque realmente eu sei que são todas muito boas e comida de verdade, assim, sabe? Comida bem muito feita, comida que te remete às melhores lembranças da infância, se você teve, né, essas lembranças, ou se você não teve, você vai criar a partir dali ótimas lembranças, com certeza. Muito bom. Não, e assim, o mais legal é que a gente tem refeições incluídas todos os dias, né? E nenhuma é igual a outra. A gente tem uma série de gastronomias, né, de escolas gastronômicas no Pantanal que são muito únicas e são muito diferentes entre si, né? Então, tem a comida de fazenda, tem a comida de cidades, tem os banquetes que a gente vai servir a bordo do Caiamã, né? Que, na verdade, o mais legal deles, o que eu mais gosto, acontece no final desse dia, né? Depois que a gente volta do safari. À noite, a gente tem o principal banquete do nosso cruzeiro, que é um banquete de peixes pantaneiros, né? O Caiamã vai sempre com um chefe executivo que vai a bordo, né? Então, ele e a equipe preparam as refeições para a gente. E nesse dia, especificamente, ele prepara realmente um banquete de peixes, né? Então, você tem... Da última vez que eu fui, o chefe tinha feito, sei lá, 20 pratos diferentes, todos com peixes da região, né? E com preparos diferentes, que é muito legal também, porque mostra que o peixe é muito versátil, né? Apesar da gente ter sempre esse imaginário de que peixe é sempre peixe, não é bem assim, né? Só para você ter ideia, né? No Pantanal tem um peixe chamado boi de rio, né? Ou a famosa piranha, né? E por que chama de boi de rio? Porque diz que do boi a gente aproveita tudo, né? Da piranha também. Então, o chefe mostra para a gente essa versatilidade do peixe e ele prepara para a gente pelo menos 3 pratos diferentes com piranha, né? O mais tradicional é o caldo de piranha, que é super famoso do Pantanal. Tem sempre um petisco à base de piranha também. Então, pode ser um quibe com carne de piranha ou torresmo com a pele da piranha, né? Nossa, deve ser muito bom isso. Não, é uma coisa assim que é difícil parar de comer. E sempre tem um prato internacional também com a carne da piranha. Pode ser ou sashimi ou ceviche, né? Uma carne muito branquinha, ótima para esses preparos crus. Então, é muito legal. Assim, é uma homenagem muito grande que o barco presta à importância do rio, né? Essa questão da pesca e dos peixes da nossa região do Pantanal. Então, esperem por esse dia, porque ele realmente vale muito a pena, né? Agora é importante de mencionar também, né, que a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades com gastronomia, alergias, questões religiosas, escolhas políticas, né? Não come carne, enfim. Não tem problema nenhum, tá? Todas as refeições que a gente tem ao longo do trajeto tem sempre opções vegetarianas, veganas, sem carne, sem glúten, sem peixe. A restrição que for, né? A gente só pede que avise com antecedência, né? Porque, bom. Principalmente no barco, a gente vai estar navegando pelo Rio Paraguai. Então, não tem um mercado, não tem um lugar que você possa, né, abastecer o barco com outras coisas. Então, desde que avise a gente, 2, 3 dias que seja de antecedência, a gente providencia qualquer outro tipo de refeição que seja necessária para o passageiro, tá? Ótimo, muito bom saber disso,
Porque se a pessoa tem alguma restrição, estou até anotando aqui, se a pessoa tem alguma restrição, ela avisa antecipadamente, vocês se preparam, né? O chefe, a equipe consegue adaptar alguma coisa. Hoje em dia tem pessoas que têm várias restrições. Muito bom saber disso. Muito bom. Não, Eu tenho uma pergunta a fazer. Faz. Quando o navio parte, ele parte lá de Corumbá, tem um porto de embarque e tudo mais. No passeio dos Jacarés, ele fica, me corrija se estiver errado, ele fica parado, atracado, e vocês descem nos barquinhos. No outro passeio que vai visitar a fazenda, né, que vai fazer o safari e a fazenda depois, como é que é esse desembarque? Ele para em algum porto ou é feito através de barquinho também? Tá. A infraestrutura de embarque, ela é prevista, e essa é uma coisa que eu não mencionei, deveria ter mencionado, ela é uma estrutura acessível, tá? Então, no porto de Corumbá, você tem uma infraestrutura de porto mesmo, com rampas, etc. Na saída dos barcos, o Caiamã, ele tem uma plataforma de embarque e desembarque atrás, plana, Legal. né? Que permite que você entre num barquinho na altura do seu pé. Você não precisa abaixar, subir, pular, né? Enfim, é muito simples. Desculpa que entrou aqui um WhatsApp. Desculpa. E no passeio do safari, a gente para numa região que é um semi-porto. Tá? É onde acaba a estrada, né? E tem uma balsa que atravessa com os barcos, com as pessoas, por outro lado, de onde continua a estrada. Então, tem uma infraestrutura, mesmo que rudimentar, de porto. E o barco atraca ali, então, e dentro do barco você tem um sistema de rampas, né, que vai a bordo, que permite que a gente faça o embarque e desembarque com uma subida muito, muito levinha, assim, né? Então, muito bom. Não precisa entrar e sair de barquinhos e desembarcar na margem nesse dia. A gente atraca o barco na margem mesmo e já desembarca com a rampa do cruzeiro. Muito bom saber disso, porque assim, quem acha que posso ter alguma dificuldade e tal, como a gente já falou, isso mais do que reforça que é para todo mundo. Não tem essa coisa de, eu não posso, eu tô com medo de desembarcar, entendeu? Nada disso, é super tranquilo. Tem um participante especial aqui na minha live, meu gato. Pode continuar. Tá querendo participar. Não, e assim, apenas como relatos, a gente já teve alguns casos de passageiros cadeirantes na viagem. Né? O Caiamã tem cabines 100% adaptadas, né? Mesmo para os passeios, né? A gente tem sempre sistemas que facilitam, né? O embarque, o desembarque, o aproveitamento pleno das pessoas. O Caiamã tem elevador que leva para todos os decks, então isso é uma grande vantagem também. O Marruá também tem quartos adaptados, o Hotel Nacional que a gente usa em Corumbá também tem. Então, quer dizer, uma viagem que realmente te permite para que todas as pessoas que quiserem possam fazer a viagem. Abraça todo mundo, né, Marcelo? E abraça bem abraçado. Muito bom, vamos seguir com a viagem. Bom, então depois dessa comilança toda, né, do dia da fazenda, mais o banquete de peixes, a gente vai fazer um passeio mais relaxado, que é o nosso último passeio da viagem. Né? A gente vai sair 2 vezes com as avoadeiras. Primeiro de manhã, para a gente conhecer as nascentes do Rio Paraguai. Né? É de novo um safari, porque a gente vai encontrar com animais aquáticos que a gente não viu à noite no dia dos jacarés, que a gente não viu na estrada. Né? Mas é também um dia relaxado para curtir o Rio Paraguai de outras maneiras. Então, quando a gente termina o nosso pequeno safari aquático, a gente tem... não é bem uma surpresa, porque já está relatado no nosso passeio, mas é surpreendente mesmo assim, porque a gente chega numa praia no Rio Paraguai, né? E aí, quando a gente fala assim, a primeira vez que eu fui, por exemplo, eu imaginei que era um banco de areia, que a gente, né, improvisava ali uma situação para entrar no rio, dar um mergulho. Não é nada disso, né? É uma praia mesmo, privativa para o grupo, porque a tripulação, enquanto a gente sai para fazer o passeio de safari aquático, parte da tripulação vai para essa praia, limpa a praia todinha, né? Tira a vegetação que está ali, musgo, etc.
e monta para a gente uma estrutura de praia mesmo, com cadeira, barracas, preguiçadeiras, música, bar, petiscos, né, bebidas, enfim. É uma estrutura assim inacreditável no meio do nada, né? Então a gente vai ter esse banho de rio relaxado, muito gostoso, uma água bem gostosa, uma temperatura bem legal. E depois tem uma surpresa. Não conta a surpresa agora, peraí. Deixa eu só puxar um comentário aqui, que a Sônia falou que tá louca pra fazer esse roteiro. E eu, quando marquei esse bate-papo, eu pensei nela, porque eu sei que ela, em algum momento, ela vai fazer esse roteiro com certeza. Que tem tudo a ver com o jeito, com o estilo dela, a questão da natureza, dessa imersão. E o que eu acho mais legal, eu quero falar antes que eu me esqueça, da navegação no Rio, é que ele tem um ritmo mais lento, né? Um ritmo mais gostoso, não tem aquela coisa de que se a pessoa tem medo porque de repente foi no cruzeiro de mar e balançou, ou porque era muito agitado, rápido. No Rio não tem isso. Não é, Marcelo? É mais tranquilo, é mais light, é uma experiência mais intimista, porque são menos pessoas, são pessoas que de fato gostam da natureza, estão ali porque querem estar ali. É sensacional, é sensacional. E agora, sabendo dessa estrutura da praia, eu fiquei mais encantada ainda. Olha a surpresa. Essa coisa do balançar, né, é muito importante mesmo, porque a gente sabe que tem gente que não consegue, né? Mas, de maneira geral, isso você pode falar para todos os cruzeiros fluviais, tá? Não tem balanço, porque a gente está navegando em rio, né? E rio só é navegável quando você não tem turbulência, queda d'água, né? A correnteza do rio, ela não faz ondas. Então, quando você vai no cruzeiro fluvial, realmente aí cabe muito bem, né, o barco hotel, porque parece que você está num hotel mesmo, você não sente balançar de maneira nenhuma. Eu tava falando de Você estava na surpresa na praia. Não posso contar. Ih, vai ter que ir, gente. Não adianta, não vai conseguir contar. Não posso contar. Posso dar dicas, né? Posso dar dicas. É comida? Pô, mas essa é uma dica muito forte, né? Essa é uma dica muito forte. Então deixa quieto. Gente, tem uma surpresa aí nesse momento da praia, na estrutura, é fantástica. Quem for, me conta depois. Tá? Ou quando eu for, eu não vou contar também, não. Não, olha, se você fizer as contas, assim, tudo que a gente já está falando, tá faltando uma experiência gastronômica na viagem que é típica do Pantanal também. Para por aqui, tá? Mas essa é tá faltando uma experiência, né, gastronômica. Tá bom. Né? Não vamos dar spoiler. Mas mesmo que a gente contasse o que é, assim, de novo, é que nem a parada no Rio, né? Na praia. É muito surpreendente que tenha uma estrutura, assim, né, que é desmontável, né, no meio do Pantanal. Enfim, seguindo em frente, não vou falar do que Sigamos. A gente volta para o bar, relaxa, navega mais um pouco. A gente já está no último dia de navegação, então a gente vai começar a navegar de volta em direção a Corumbá. E aí a gente vai sair no final do dia de barco de novo. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas de novo barco, de novo em Rio? Que agora a gente vai sair no pôr do sol. Né? O pôr do sol, gente. O que é isso? Eu vou só fazer mais uma pausa aqui. Eu vou colocar depois que a gente salvar a live, que a gente terminar, um vídeo desse roteiro que a gente está falando do barco, que tem um pôr do sol que é sensacional. É único. É incrível. Fale, Marcelo. Eu estou falando mais que você, que eu estou muito empolgada. Não, é porque assim, o pôr do sol é uma coisa que impressiona, né? E quando você está num lugar que não tem prédio, que não tem montanha, que não tem poluição visual na nossa frente, né? O pôr do sol é mais especial ainda. Eu moro no Rio de Janeiro, né? O pôr do sol aqui é muito bonito quando você está na praia. Mas quando eu estou em casa, eu praticamente não vejo o pôr do sol. Então imagina, você está no meio do nada, né? Com um barquinho, com um monte de pássaro voando ao seu redor, porque ali é uma região que tem muitos ninhos de pássaros. Nessa região que a gente vê o pôr do sol,
é uma região muito endêmica de uma garça rosa, né? Parece um flamingo, mas bem pequenininho, que é típico do Pantanal. Então tem muitos voando para tudo que é canto. E a gente para numa pequena baía que se forma no rio. E na nossa frente só tem uma floresta, obviamente, né? E o céu. Então o sol vai se pondo, né? Desde que a gente sai do barco até o momento que a gente volta para o barco. É uma coisa muito, muito especial. E aqui tem mais uma surpresa. Você vai contar ou não vai contar? Eu não sei qual que é o vídeo que você vai postar, porque eu acho que tem um vídeo que tem a surpresa. Mas então, se vocês quiserem saber a surpresa, né, vai ter um vídeo no Instagram daqui a pouco que conta a surpresa. Isso aí. Mas de novo, né, é algo que amarra muito bem. Uma experiência de Pôr do Sol. Na minha opinião, todo Pôr do Sol tinha que ter o que a gente vai oferecer nessa surpresa, né? Que realmente combina muito. E esse é o nosso último passeio. Quando a gente volta para o barco, a gente vai ter mais um banquete, né? E, afinal de contas, viver pôr do sol dá muita fome, né? Então, a gente vai ter mais um banquete, de novo, muito diferente agora. Se no último dia a gente teve um banquete dedicado ao rio, agora a gente vai ter um banquete dedicado à terra, né? Então, são comidas de campanha que eles chamam, né? Feijão tropeiro, muita carne, muitos vegetais, muitos legumes, né? Coisas assim de campanha mesmo, que é um dos estilos gastronômicos do Pantanal. E um leitão assado, né? Simples assim. Enfim. Para quem não come carne, vai ter sempre também opções sem carne, mas muito bom. Mais uma experiência. Para fechar a viagem. A Cris está falando que já engordou 10 quilos só de ouvir. Não, mas não engorda, não. Sabe por que não engorda? Porque não tem balança no bar. Então, não tem problema. Então... Eu vou dar uma dica, então. Vou dar uma dica. Mulheres, levem um vestido ou uma calça legging para volta, sem preocupação. Não use calça jeans na volta. Homens, o short de elástico. Pronto, não tem preocupação. Vai viajar, vai comer, vai voltar tranquilo. E quando voltar, queima. O que não consigo queimar nos passeios, queima em casa. Pronto. É isso. Não, gente, assim, na boa. Preocupa com a dieta quando voltar para casa, entendeu? Por favor, hein? Bom, e aí é isso. A gente tem esse último jantar. Nesse jantar tem música ao vivo, tem uma festa, né, que a tripulação tradicionalmente faz com o grupo. O Lúcio está mencionando aqui que quem ficar muito preocupado pode ir na academia do barco. Eu nunca vi ninguém na academia do barco. Tá? Tem uma academia, o barco tem algumas coisas que eu não mencionei, tem spa, tem academia, tem piscinas. Na academia eu nunca vi ninguém. Nunca vi. Né? Não sei se o pessoal tem hábito noturno, vai fazer esteira 3 horas da manhã, mas eu nunca vi. Mas na piscina o pessoal vai muito. O último deck do Caiamã tem a piscina, tem uma área gourmet, tem academia, tem as piscinas, na verdade, né? Porque o Caiamã tem 3 piscinas. Tem uma piscina grande, uma hidromassagem, uma piscina que fica na frente do bar. Nessa tem sempre muita gente, tá? Na piscina que fica na frente do bar, porque afinal de contas você não precisa nem sair da água para tomar um drink, uma cerveja, você pode beber na piscina. Teve gente que nem viu a academia, tá? Nem sabia que tinha dentro do bar. Foi, nem viu. Não, ela fica propositalmente meio escondidinha mesmo, entendeu? Para ninguém cair na tentação, né? Isso, e relaxa, gente. É o inclusive, comida muito boa, né? Comida muito bem preparada. Vamos comer, vamos beber, vamos relaxar e depois a gente resolve. Não, você sabe uma coisa? O café da manhã, que eu não mencionei, mas eu adoro o café da manhã. No café da manhã tem uma iguaria que eu nunca tinha visto, que é pão de queijo frito. Pão de queijo? Pão de queijo frito. Frito? Olha, é uma coisa. Nunca comi. É uma coisa. Pão de queijo frito tinha que ser patrimônio nacional, né? Porque realmente é um negócio que eu não consigo nem descrever. E não dá para comer um, né? Você tem que comer alguns, pelo menos, todos os dias no café da manhã. Porque dá saudade, entendeu? Muito bom. Uhum. Muito bom. Aí, depois dessa comilança toda, na última noite, esse show,
esse espetáculo, E a gente dorme, vai descansar, né? para voltar. Dorme, tranquilo, né? E no dia seguinte a gente vai de volta para Campo Grande para pegar os voos de volta para casa. Que horas que sai do barco? Como é que é essa logística? Vai direto para Em Campo geral, Grande? a Como é gente que funciona esse sai, último dia? em geral, a gente sai logo depois do café da manhã, tá? Eu estou falando em geral porque a malha aérea brasileira, né, passou por uma reformulação grande agora. Então, em geral, os nossos voos são no final da tarde. Então, a gente sai com tranquilidade depois do café da manhã, faz uma parada no meio do caminho para mais um café da manhã, se quiserem, para comerem alguma coisinha, comprarem um artesanato, e para a gente chegar com calma, né? Uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente espera o padre na igreja, né? Então, voo a gente também espera no aeroporto, não pode dar sorte ao azar. Então, a gente sai com calma, até para o ônibus não precisar correr, ir numa velocidade segura. Então, depois do café da manhã, a gente desembarca, pega o voo e volta para casa. Muito bom. Ó, um comentário aqui, um elogio. Eu adoro elogio, né? Que tá referendando o que a gente está falando. Tanto a comida, todas as refeições, como o atendimento são sensacionais. Com certeza. Um monte de gente comentando aqui que a comida é maravilhosa, que os passeios são ótimos, o atendimento e tudo mais. Gente, tem que ir. Não adianta. Tem que ir para depois até me contar que surpresas são essas. Tem que ir, muito bom. Uma última coisa aqui, Ana, é que a gente manteve os preços de 2020, tá? Muito bom. A gente sabe que, né, os preços sempre aumentam um pouquinho no Brasil. Mas, até por toda a conjuntura, a gente conseguiu manter os preços de 2020, tá? E aumentamos o parcelamento. Agora você pode pagar isso em 10 vezes sem juros. Muito bom. Ó, você que está ouvindo a gente neste momento, e o bate-papo vai ficar salvo. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente. E aproveita que a tarifa tá a tarifa do ano passado, tá uma tarifa muito boa, né, para você embarcar em novembro, em dezembro, com toda a segurança. Até lá a gente vai ter um outro cenário e com um parcelamento bem facilitado para você não sofrer. Essa viagem não existe sofrimento, é só alegria. Né, Marcelo? Marcelo, que bate-papo excelente, quase uma hora conversando, é um roteiro muito, muito bom. Eu gosto de falar muito desse roteiro. Eu queria que você fizesse um apanhado geral, um convite. E se alguém tiver alguma dúvida, já falei, fala com a gente que a gente resolve tudo, tá? Bom, na verdade, é mais agradecer mesmo pelo pessoal que acompanhou. Uma hora é uma coisa que passa muito rápido, né? Quando a gente está falando de coisa boa. Eu só queria deixar assim, esse convite mesmo para que vocês experimentem essa viagem, porque ela agrega dois segmentos que estão muito em alta no turismo. O primeiro deles é os cruzeiros fluviais, né? Tá muito na moda, é muito bacana de fazer, é muito confortável. Quem faz um cruzeiro fluvial volta para casa já pensando no próximo, com certeza, porque é um tipo de viagem que encanta muito pela comodidade, conforto, possibilidade de conhecer lugares diferentes. E esse turismo em contato com a natureza, e a natureza, né, brasileira, exuberante, numa região que é 100% brasileira, que é o Pantanal. Então, se vocês querem viajar, se estão a fim de viajar, eu super sugiro essa viagem, né? Não deixem de fazer, não deixem de conferir depois com a Ana. É uma viagem com muitos detalhes, com uma riqueza muito grande gastronômica, cultural, natural. Então, fica o nosso convite para o Pantanal. Muito bom, Pantanal é nosso, gente, é linda, é nossa, do Brasil. A gente tem que aprender a valorizar. Eu acho que esse momento também veio para a gente trazer essa valorização para o Brasil, né? A gente tem uma natureza riquíssima, um povo muito rico, uma cultura, uma culinária, e a gente precisa desfrutar disso tudo, né? Quem quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que interagiu. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo, sempre dando um show aí nas explicações e show de simpatia. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, Marcelo. Tchau.